De selvas infestadas de cobras a regiões mortais e sinistras, proibidas pelas autoridades, há muitas ilhas no mundo inteiro que despertam fascínio. Hoje nós vamos aprender sobre as 15 ilhas mais misteriosas da Terra. A NASA revelou uma nova ilha repleta de vida que acabou de aparecer no oceano. Um vulcão submarino no Reino do Pacífico Sul de Tonga. Entrou em erupção no final de dezembro de 2014, lançando um violento fluxo de rocha, cinzas e vapor no ar. Os voos foram desviados quando as plumas de cinza subiram até 30 mil pés no céu. Quando as cinzas finalmente baixaram em janeiro de 2015, uma ilha novinha em folha, com um cume de 400 pés, era visível do espaço, embalada entre as duas ilhas mais antigas. A recém-formada ilha Tongan, apelidada de Hunga Tonga Hunga Rapai, depois de seus vizinhos, deveria durar apenas alguns meses. De acordo com um estudo recente da NASA, ela tem uma nova esperança de vida de 6 a 30 anos. Como a primeira ilha deste tipo a surgir e sobreviver na era moderna dos satélites, Hunga Tonga Hunga Rapai oferece aos cientistas uma perspectiva antes inatingível de sua vida inicial e de sua evolução a partir do espaço. Sua vida útil e a erosão que cria novas ilhas são tópicos do novo estudo. Conhecer estes processos pode nos ajudar a entender características como estas em Marte e em outras partes do Sistema Solar. Conforme o primeiro autor, Jim Garvin, cientista-chefe do Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland, as ilhas vulcânicas estão entre as mais simples de se criar. Garvin e seus colegas dirigiram os satélites para observar a ilha assim que o surto vulcânico terminasse, após serem alertados pelo Programa de Resposta Rápida da NASA para os instrumentos do espectroradiômetro de imagens de resolução moderada. A equipe de pesquisa usou essas imagens para criar mapas tridimensionais da topografia da ilha e estudar suas linhas costeiras mutáveis e seu volume acima do nível do mar. Nos primeiros 6 meses, a ilha passou pelas mudanças mais significativas. A nova ilha foi inicialmente conectada à ilha a oeste e tinha uma forma aproximadamente oval. No entanto, uma revisão das imagens de satélite a partir de abril de 2017 demonstrou que sua forma havia mudado drasticamente. Com relação aos penhascos em retirada ao lado sul da ilha, o coautor da NASA, Goddard, e sua especialista em detecção remota, Dan Slayback, acha que as cristas de cinzas vulcânicas são bastante instáveis. Ilha da Serpente. A Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha da Serpente, está localizada a 90 milhas das areias do sudeste do Brasil, no Oceano Atlântico. Tem uma ilha que nenhum nativo ousaria entrar e que está localizada a cerca de 90 milhas ao largo da costa sudeste do Brasil. Folclore narra que o último pescador que se aventurou muito perto da costa da Ilha da Serpente foi descoberto dias depois flutuando sem vida em seu barco em uma poça de sangue. O Brasil proibiu a viagem a esta ilha viciosa porque ela representa muitas ameaças. Uma das serpentes mais mortíferas do mundo, a cobra urutu cruzeiro, é uma grande ameaça que paira por aqui. Pensa-se que haja entre 2.000 e 4.000 serpentes nesta ilha, e elas podem crescer até mais de 1,5 metro de comprimento. Como elas são muito venenosas, a mordida pode resultar em morte instantânea. Inclusive, a ilha é o lar de muitas dessas serpentes assassinas que são muito mais assustadoras do que as suas contrapartes continentais. Embora essa ilha esteja agora deserta, ela já foi habitada por um breve período até o final da década de 1920, quando, de acordo com o mito local, o faroleiro e sua família pereceram após serem mortos por víboras que rastejaram e entraram pelas janelas. A Marinha ainda faz visitas periódicas de manutenção a esse farol e verifica para garantir que nenhum viajante intrépido vagueie muito perto da ilha. Outra tradição local sustenta que piratas que queriam guardar o tesouro escondido da ilha trouxeram as cobras primeiro para lá. A elevação do nível do mar realmente faz com que as víboras apareçam. Embora esta seja uma história de origem menos emocionante do que piratas temíveis, ela ainda é intrigante. Antes do nível do mar começar a subir há mais de 10.000 anos, a Ilha da Queimada Grande era uma parte do continente brasileiro, embora a massa de terra tenha sido dividida e a ilha tenha sido formada. Ao longo de milhares de anos, os animais que acabaram sendo isolados na Queimada Grande, particularmente serpentes como a jararaca ilhoa, evoluíram de forma diferente daquelas do continente. A única fonte de alimento destas víboras da ilha eram as aves, então desenvolveram um veneno extrapotente para matar qualquer ave. Ilha das Bonecas. Esta famosa ilha, conhecida como Ilha das Bonecas, é uma ilha aterrorizante, repleta de bonecas velhas e apodrecidas enfiadas em árvores. A história de Don Julián Santana Barrera de La Isla de las Muñecas está intimamente relacionada.
Don Julian, um nativo do bairro Xochimilco da cidade do México, abandonou sua esposa e filhos em meados do século XX para viver sozinho na ilha no lago Texuelo. Os motivos subjacentes de Santana Barreira são, na melhor das hipóteses, ambíguos, mas logo se tornou evidente que a saúde mental dele era prejudicada. Depois de se mudar, ele fez a descoberta horrível do corpo afogado de uma jovem garota nas margens da ilha. Logo depois, uma boneca chegou, flutuando pelos canais, afetando a vida de Santana Barreira e a forma da ilha por anos futuros. Sozinho na ilha, Barreira pegou a boneca e a pendurou em uma árvore para apaziguar o fantasma da garota que havia morrido. A única boneca, entretanto, era insuficiente aos olhos do homem, que agora se considerava como o cuidador da ilha, pelo menos. Santana Barreira penduraria então bonecas nas muitas árvores da ilha durante os próximos 50 anos, coletando-as do lixo e dos canais. Ele penduraria algumas em sua totalidade e outras em vários estados de estrago, como sem cabeça, sem o tronco, desmontadas. Tem muitas perguntas em torno desta lenda, porque estas ações não demonstram vir de uma pessoa 100% mentalmente saudável. A pergunta mais incômoda é se a menina que morreu realmente existiu ou se foi apenas um produto da imaginação de Julian. Muitas pessoas, incluindo a própria família de Don Julian, acreditavam que ele nunca conseguiu localizar a garota. No entanto, não está claro se eles pensam que ele inventou, imaginou o encontro, ou se estava inadvertidamente enganado. É evidente que Don Julian dedicou o resto da sua vida à garota, independentemente de ela ser real ou não. A parte mais assustadora é como sua morte está diretamente ligada à história desta criança que morreu afogada. Don Julian Santana Barreira faleceu em 2001, no local exato onde ele sempre afirmou ter visto a jovem garota. Seu corpo foi encontrado flutuando de face para baixo no canal, e isso após alguns dias de sua morte. Como resultado, turistas começaram a visitar a ilha para honrar a memória do falecido. Eles traziam as suas bonecas e até hoje, muitas bonecas estão penduradas como uma marca de respeito por Santana Barreira e pela garota fantasma. Ilha Poveglia. A pequena ilha italiana de Poveglia está localizada na Lagoa Sul entre Veneza e Lido e tem servido como um reduto, refúgio, lugar de exílio e cemitério para os doentes, idosos e falecidos há muitos anos. A morte tocou cada centímetro desta terra, e há rumores de que houve tantas fatalidades que metade da terra é composta de restos humanos. As primeiras pessoas a se estabelecerem em Poveglia foram homens, mulheres e crianças fugindo dos brutais invasores que haviam devastado o continente em 421. Devido ao seu pequeno tamanho, a ilha era facilmente defensável e não valia o incômodo de uma força invasora. Apesar da paz e da evasão das leis de impostos do continente por muitos anos, esta pequena comunidade acabou perdendo sua população. No século XIV, a ilha havia sido abandonada mais uma vez. Quando a peste bubônica chegou a Veneza em 1348, Poveglia e muitas outras pequenas ilhas foram transformadas em colônias de quarentena. 1 em cada 3 europeus pereceu durante a peste. Temendo a disseminação descontrolada da doença, Veneza baniu muitos de seus cidadãos portadores de sintomas aqui. Foi obviamente uma sentença de morte. Os mortos e os doentes, demais para protestar, foram queimados em enormes piras no centro da ilha. Isto incluiu as dezenas de milhares de residentes de Veneza que morreram no continente. Quando a peste negra atingiu a cidade mais uma vez em 1630, estes incêndios reacenderam-se. Muito depois dos incêndios terem sido extintos, a campanha militar de Napoleão contou com as histórias fantasmagóricas e a posição fortificada da ilha para salvaguardar a pólvora e os armazéns de armas. No final do século XIX, os doentes mentais da área foram alojados em um asilo em Poveglia. O asilo foi construído de forma pobre e usado mais para reclusão do que para reabilitação. De acordo com uma famosa história, o médico conduziu experiências estranhas em pacientes nos anos 30, antes de enlouquecer e cometer suicídio, saltando da torre do sino alto do manicômio. Mesmo que o sino na torre tenha sido derrubado há décadas, os residentes dizem que ainda conseguem ouvir seus sinos ressoando ao largo da ilha remota. O prédio foi transformado em um centro de idosos em meados do século XX, que fechou em 1975. Hoje a ilha inteira está encalhada. Não é permitida a visita de moradores e visitantes, e os pescadores ficam longe do local amaldiçoado. Tripulações italianas de construção tentaram restaurar o antigo prédio do hospital nos últimos anos. No entanto, eles pararam abruptamente, sem explicação, levando os locais a acreditar que as forças malignas da ilha os expulsaram. Atol de Palmyra.
Palmyra é na verdade um atol, uma coleção em forma de anel de pequenas ilhotas de coral muito cobertas de vegetação tropical. Não há nuvens no céu, um interior exuberante de selva e uma abundante vida marinha colorida no Recife. No entanto, Palmyra tem uma aura estranha. A costa da ilha tem visto múltiplos incidentes infelizes ao longo dos anos, muitos demais para serem coincidentes, deixando uma atmosfera inquietante e perturbadora. A ilha de Palmyra foi observada pela primeira vez em 1798. Edmund Fanning, um marinheiro americano, era o capitão do Betsy, um navio que navegava para a Ásia. Segundo a lenda, o capitão Fanning uma vez teve problemas para dormir e pediu à sua tripulação para encontrar um lugar onde o navio pudesse ancorar para que ele pudesse descansar um pouco. O Betsy chegou à costa de Palmyra na manhã seguinte, após desviar-se ligeiramente do seu curso pretendido. No entanto, o capitão não fez um registro oficial de sua descoberta. Alguns anos depois, em 1802, o navio do capitão Swale, o Palmyra, naufragou no coral de Atoll quando não podia ver o seu recife rochoso. O trágico navio do Palmyra é de onde deriva o nome da ilha. O navio do Swale foi apenas o primeiro de muitos a encontrar um destino infeliz nas margens do Palmyra. Em 1870, a tripulação do Angel foi naufragada na beira da lagoa. Dizem que aqueles que sobreviveram ao naufrágio chegaram à costa. No entanto, seus corpos, brutalmente assassinados, foram descobertos desumanamente espalhados pela ilha alguns meses depois, quando outra embarcação que se aproximava atracou brevemente para investigar. A morte brutal dos marinheiros do Angel ainda é um enigma até hoje. Em 1816, um navio pirata espanhol chamado Esperanza foi abandonado após supostamente roubar o tesouro Inca do Peru. Eles, supostamente, passaram um ano lutando para sobreviver na ilha antes de decidir enterrar o seu saque e fugir. Uma das duas jangadas improvisadas que eles construíram foi capturada por um navio baleeiro de passagem, mas o único sobrevivente da jangada morreu logo após seu resgate, tendo contraído um caso grave de pneumonia. A segunda jangada nunca foi encontrada. Ao longo do século XIX, uma série de batalhas judiciais contenciosas sobre a propriedade da ilha se intensificou. O atol passou por várias mãos antes de ser concedido aos Estados Unidos. Palmyra continuou a ser flagelado por eventos estranhos e inexplicáveis. Em um caso, um avião patrulha literalmente caiu do céu enquanto sobrevoava a ilha. Nada podia ser encontrado no oceano ao redor pelas equipes de resgate. Em outro caso, um avião saiu da rota logo após a decolagem e simplesmente desapareceu do radar. Ele nunca mais foi visto depois disso. Os marinheiros estavam em estado de agitação. A depressão e o estresse eram galopantes, assim como brigas e assassinatos. E também muitos suicídios suspeitos. De todos esses incidentes bizarros, Malcolm e Eleanor Graham são os mais conhecidos e certamente os mais perturbadores. O Sr. e a Sra. Graham, um casal animado no início dos anos 40, imaginavam navegar ao redor do mundo em seu barco, o Sea Wind. Eles zarparam em 1974 com a intenção de permanecer em Palmyra por alguns anos antes de continuar sua viagem, mas tragicamente nunca deixaram a ilha. Os investigadores descobriram a ilha quase deserta, sem nenhum vestígio do casal ou de seus pertences pessoais. Só 6 anos depois, quando outro casal visitando o atol, Sharon e Robert Jordan, da África do Sul, começaram a juntar o que havia acontecido. Enquanto exploravam a selva de Palmyra, os jordanianos se depararam com um velho e desolado prédio escondido entre os arbustos densos da floresta tropical. Dentro, eles descobriram uma coleção maciça de recortes de jornal sobre o desaparecimento dos Grahams, que havia feito manchetes internacionais vários anos antes. Eles estavam prestes a fazer uma descoberta ainda mais perturbadora, apenas alguns dias depois. Enquanto andava pela praia, o Sr. Jordan descobriu um grande recipiente de metal firmemente amarrado em um fio grosso. Um crânio, vários ossos e um relógio de mulher foram encontrados dentro do container. Investigações confirmaram que o esqueleto pertencia a Eleanor Graham, que tinha sido duramente espancada até a morte antes de seu corpo ser queimado, desmembrado e descartado. Os restos mortais de Malcolm nunca foram encontrados. Ilha de Bermeja. Bermeja, que apareceu pela primeira vez em um compêndio espanhol de todas as ilhas do mundo em 1539, tem deixado marinheiros, pescadores e políticos perplexos desde que desapareceu sem deixar rastros do oceano por volta da virada do século XXI. Se você pegar um barco para estas coordenadas, você não encontrará nada além de água vazia e um céu aberto. Mesmo que esta ilhota fantasma no Golfo do México seja visível em mapas e cartas desde o século XVI. A desmaterialização da ilha Bermeja só se tornou aparente durante as negociações entre os governos do México e dos Estados Unidos em 2008 e 2009, sobre quem tinha direitos de perfuração em áreas específicas do Golfo do México
nas quais a Ilha Fantasma era considerada essencial para o estabelecimento de fronteiras marítimas nacionais. Como era uma porção significativa da zona econômica exclusiva do Golfo do México, a Ilha Bermeja gerou controvérsia. Por volta desta época, houve buscas oficiais para ver se havia algum remanescente desta ilha, porque o desenvolvimento desta zona significava um excedente de petróleo para o México. Teria sido a ilha mexicana mais ao norte do Golfo, ao largo da costa norte de Yucatán. Devido à sua ausência, o México perdeu a propriedade de uma região marítima que se pensava conter 22,5 bilhões de barris de petróleo. Mudanças geográficas naturais no fundo do oceano e a elevação do nível do mar, que já envolveram ilhas remotas no Havaí, Japão e no Ártico, foram teorizadas para causar o desaparecimento da ilha. É claro que também é possível que a ilha não tenha existido e que o aparecimento da ilha nos primeiros mapas tenha resultado de observações imprecisas feitas por cartógrafos. Lazareto Nuovo. Trabalhadores descobriram um objeto estranho em 2005, enquanto estavam descobrindo locais de enterro de peste em massa na ilha veneziana de Lazareto Nuovo. O crânio de uma mulher com um tijolo enfiado em sua boca. A descoberta de centenas de esqueletos era esperada, mas inicialmente pensou-se que este crânio era outra coisa, porque era a maneira recomendada de matar um vampiro. Quando a peste negra chegou à Europa em 1348, Veneza agiu rapidamente. O Império Marítimo de Veneza foi particularmente atingido por doenças infecciosas. 2 estações de quarentena diferentes foram criadas como precaução para manter os doentes e potencialmente doentes longe de pessoas que viviam em bairros próximos no centro da cidade. Para servir de quarentena e hospital de pragas, Lazareto Vecchio, ou Velha Quarentena, foi construída pela primeira vez em 1423. Mais tarde, em 1468, o Lazareto Nuovo, ou Nova Quarentena, foi construído para atuar como uma estação de chegada de navios e cargas. As tripulações e a carga foram isoladas enquanto eram examinadas por doença. Milhares foram transferidos para ilhas remotas como os 2 lazaretos durante os particularmente devastadores surtos da peste em 1576 e 1630, e a maioria nunca saiu. Ambas as ilhas têm valas comuns que foram desenterradas. O exame do crânio com tijolo cravado na boca concluiu que ele já pertenceu a uma mulher entre 61 e 71 anos de idade. Foi assumido que ela deve ter sido pensada como um comedor de sudário, um tipo de vampiro ligado particularmente com a Alemanha e territórios relacionados. Embora sua história exata provavelmente nunca será conhecida. O comedor de sudário não é um vampiro típico. Eles eram conhecidos por seus ruídos de mastigação repugnantes e eram considerados uma espécie de cadáver morto-vivo que poderia causar a morte e a destruição à distância. Há muitas teorias sobre como este mito em particular se originou. No entanto, parece ser especialmente comum durante explosões de pragas ou doenças quando uma morte eventualmente causa muito mais, frequentemente incluindo amigos e familiares. Ilha Djavik. Um dos lugares mais valiosos da Terra pode ser encontrado em uma das áreas mais isoladas do planeta, a 220 quilômetros do Círculo Ártico. No Lago de Gra, canadense, há um peculiar buraco escalonado, que na verdade é uma mina de diamantes. A mina está conectada ao aeroporto de Yellowknife, a capital dos territórios do noroeste do Canadá, por uma estrada feita inteiramente de gelo. A área está fora dos limites e 700 pessoas estão atualmente empregadas lá. A mina abriu em 2003 e teve uma vida útil aproximada de 16 a 22 anos. Portanto, em breve, poderá não haver mais diamantes para extrair. Depois disso, a área seria deixada desabitada, mas a pedreira continuaria a existir. Fotos tiradas por satélites mostraram que os buracos mergulham mais fundo à medida que a mina se desenvolve. As imagens capturadas em 2017 mostram um buraco mais profundo e largo em comparação com o 2009. Diego Garcia. Diego Garcia é um território estrangeiro de propriedade do Reino Unido, como parte do território britânico do Oceano Índico. A ilha é a maior de 60 pequenas ilhas do arquipélago de Chagos. A ilha em forma de U, com mais de 44 quilômetros ou 17 milhas quadradas, foi habitada pelos indígenas nativos, os Chagossians, até que eles foram expulsos à força pelos britânicos entre 1968 e 1973, para que os militares americanos pudessem usá-la para sua base naval. A ilha é uma das bases militares americanas mais estrategicamente localizadas e secretas, conectando-as à Ásia e ao Oriente Médio. A base pouco conhecida tem supostamente abrigado suspeitos de terrorismo ultra-secretos da CIA em uma prisão evasiva.
Dizem que a prisão é instrumental para operações militares, onde os suspeitos têm sido interrogados e torturados por anos. Muitos suspeitos da CIA têm sido alegadamente trazidos para esta ilha para interrogatório da Guerra do Golfo, da Guerra do Afeganistão e da Guerra do Iraque. As agências americanas podem negar qualquer especulação sobre essa suposta prisão na ilha, mas muitas evidências indicam a sua existência. Ilha de Vozrozhdeniya. Na fronteira Cazaquistão-Uzbequistão, uma pequena ilha de cerca de 200 km² está desabitada, anteriormente guardada pelo Mar de Aral e atualmente cercada pelo deserto de Aralkum. A ilha Vozrozhdeniya está hoje em ruínas e enfrenta um abandono completo. Inclusive, a ilha ela é notória por ser uma vez o lar da União Soviética por seus experimentos biológicos desumanos. Na década de 1920, os líderes do Exército Vermelho estavam procurando um lugar apropriado para construir um complexo científico e militar para inventar, produzir e testar armas biológicas. De todas as ilhas que foram pré-selecionadas, a ilha foi considerada a melhor opção. Em 1948, um laboratório de armas biológicas ultra-secreto, apelidado de Aralsk-7, foi estabelecido lá. Até o seu fechamento nos anos 90, o laboratório testou alguns dos patógenos mais incuráveis conhecidos pelo homem, incluindo peste, antraz, varíola, brucelose e encefalite equina venezuelana. Gennady Lepioshkin, médico, microbiologista e coronel aposentado do Exército Soviético, que passou 18 verões supervisionando equipes de pesquisadores na ilha Vozrozhdeniya, disse a um jornalista do New York Times que a cada ano sua equipe prenderia de 200 a 300 macacos e os exporia a vírus mortais, causando sua morte em semanas. Quando os soviéticos deixaram a ilha nos anos 90, eles apressadamente enterraram toneladas de esporos de antrax para cobrir a violação de um tratado de 1972 que proibia todas as armas biológicas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos acredita que os esporos foram destruídos, mas ninguém sabe ao certo. Ilha Bannerman. Situada no rio Hudson, em Nova York, uma ilha que cobre cerca de 6,5 acres da área, cativa muitas pessoas em todo o mundo. A ilha Polypel, também chamada de Ilha Bannerman, é popular por seu castelo Bannerman. Desde a Revolução, houve 5 proprietários: William Van Wyck, de Fishkill, Mary G. Taft, da Cornualha, Francis Bannerman, do Brooklyn, e a Jackson Hole Preserve, que doaram a ilha para o povo do estado de Nova York. Um dia, enquanto fazia canoagem no Hudson, o filho de Francis, David Bannerman, notou a ilha. Os Bannermans compraram-na da família Taft em 1900, como um local de armazenamento seguro. O Sr. Bannerman começou a construção de um castelo escocês simulado e de uma residência simples em 1901. Equipamentos de toda a descrição, como munições, foram enviados para lá para armazenamento até serem vendidos. O estado de Nova York comprou a ilha em 1967 e atualmente pertence ao Escritório de Parques, Recreação e Preservação Histórica do estado de Nova York. Desde 1994, os sem fins lucrativos Bannerman Castle Trust tem trabalhado em conjunto com o Departamento de Parques para manter o castelo. Ilha Howland. Esta é uma ilha de corais desabitada, localizada ao norte do Equador, no Oceano Pacífico Central, a cerca de 1.700 milhas náuticas a sudoeste de Honolulu. A ilha fica quase na metade do caminho entre o Havaí e a Austrália, e há um território desorganizado e não incorporado dos Estados Unidos. Junto com a ilha Baker, ela faz parte das Ilhas Phoenix. É talvez mais conhecida como a ilha que Amelia Earhart estava procurando, mas nunca chegou quando seu avião desapareceu em 2 de julho de 1937, durante seu voo planejado de volta ao mundo. A ilha Howland estava desabitada quando os Estados Unidos tomaram posse dela sob a Lei das Ilhas Guano, de 1856. As companhias americanas mineraram seus depósitos de guano desde cerca de 1857 até outubro de 1878. Guano é o excremento acumulado de aves marinhas e morcegos. Como o esterco, o guano é um fertilizante altamente eficaz devido ao seu teor excepcionalmente alto de nitrogênio, fosfato e potássio, que são nutrientes-chave essenciais para o crescimento das plantas. Portanto, o guano é um recurso valioso e a quantidade na ilha Howland tem atraído vários países. Daí em diante, a questão da propriedade da ilha criou muita controvérsia, conforme os fatos históricos. Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é um território chileno, é uma ilha vulcânica remota na Polinésia. Seu nome nativo é Rapa Nui. É famosa por sítios arqueológicos, incluindo quase 900 estátuas monumentais chamadas Moai,
criadas por habitantes durante os séculos 13 a 16. Os moais são figuras humanas esculpidas com cabeças enormes, muitas vezes descansando sobre enormes pedestais de pedra chamados ahus. Ahus Tongariro tem o maior grupo de moais verticais. O mais pesado erguido era mais curto, mas de cócoras, pesava 86 toneladas. Apesar de agora estar em ruínas, o moai mistificou arquitetos e turistas ao longo de anos. O moai é certamente uma relíquia que deve ser preservada para os tempos vindouros como um símbolo do que o gênio da humanidade é capaz de criar. Ilha Lord Howe. A ilha Lord Howe é uma pequena ilha australiana no mar da Tasmânia, a leste de Port Macquarie. A pirâmide Ball é um remanescente erosivo de um vulcão escudo e uma caldeira de 20 quilômetros a sudeste da ilha Lord Howe, no Oceano Pacífico. Em 2001, uma equipe de entomologistas e conservacionistas pousou na pirâmide Balls para mapear a sua flora e a sua fauna. Como eles esperavam, eles descobriram uma população do inseto pau da ilha Lord Howe vivendo em uma área de 6 por 30 metros de altura a 100 metros acima da linha da costa, sob um único arbusto Melaleuca howiana. A população era minúscula, com apenas 24 indivíduos. No entanto, foi uma descoberta chocante e otimista, já que se acreditava que o inseto havia se extinguido. 2 pares foram então trazidos para a Austrália continental, e novas populações foram criadas com sucesso, com o objetivo final de reintroduzir na ilha Lord Howe. Incrível como uma ilha deserta deu abrigo a uma espécie de insetos que quase tinha sido dizimada da face da Terra e se tornou a razão de sua sobrevivência e a abundância da espécie. Ilha Hashima. A pequena ilha de Hashima, localizada a cerca de 15 quilômetros da costa de Nagasaki, no Japão, é conhecida popularmente como Ilha da Batalha Naval. Com uma área insignificante de apenas 16 acres, não há quase nada que deva chamar sua atenção nesta ilha, exceto pela miríade de minas de carvão submarinas que foram formadas em 1887. A ilha de Hashima foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em julho de 2015. Após a descoberta do carvão na ilha, uma instalação de mineração de carvão no fundo do mar começou a operar lá de 1887 a 1974. Devido às minas subterrâneas, era difícil para os trabalhadores trabalhar com temperaturas de 30 graus Celsius e uma umidade de 95% que as suportava. Uma cidade inteira foi construída ao redor desta mina para abrigar as famílias dos trabalhadores. Em 2002, esta pequena cidade foi de propriedade da Mitsubishi, antes de ser vendida e abandonada completamente. Até hoje, a ilha Hashima só atrai aventureiros e jornalistas que procuram conhecer e explorar as antigas minas então abandonadas.